Boa noite, irmãos. Boa noite. Queridos, em nome de Jesus Cristo, eu convido você a se colocar em oração para que nós possamos receber da parte de Deus, para que o Espírito do Senhor possa encontrar um terreno fértil em nós, para que as palavras não sejam, que não encontrem resistência em nossa alma, daquelas que vêm da parte do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é transformadora, ela regenera, ela muda situações, ela é viva, eficaz, é poderosa nos seus efeitos. E para crer nessa palavra, nós precisamos dispor a nossa mente e coração, para que as palavras possam ser absorvidas por nós, e assim elas venham a produzir efeito, venham a trazer o resultado que nós mais esperamos, e que é a vontade do Senhor que aconteça em nossas vidas. Por isso, eu convido você a exercer a fé e se colocar na presença de Deus. Já estamos na presença do Senhor, mas nesse instante, de forma especial, que você possa dispor a sua mente e coração, retirando todo e qualquer qualquer coisa que possa desviar a sua atenção. Fugiu a palavra, já falo uma frase no lugar, o que seja. Amém? Então vamos orar? Você vai lá comigo? Amém. Então vamos. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos chegamos a Ti, nos colocamos, ó Pai, à disposição do Seu Espírito, porque nós queremos, ó Pai, receber unção. Queremos ser, ó Deus, habilitados e capacitados pelo Senhor na ação do Teu Espírito, para que possamos, ó Pai, não apenas vencer as resistências do nosso dia a dia, não apenas, ó Deus, obter as vitórias que são necessárias a cada um de nós em nosso plano terreno, mas principalmente, Deus, nos preparando para desenvolver no Senhor, Pai, para estarmos aptos para servir melhor, para podermos sentir a presença da Tua glória em nossas vidas, sendo capacitados, Deus, para vivermos a eternidade com o Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu de salvação, em Cristo Jesus. Nessa noite, ó Pai, trazei a nós clareza, trazei a nós entendimento, discernimento, para que possamos receber, ó Pai, do Senhor para as nossas vidas, daquilo que nos é necessário em Cristo Jesus. Irmãos, glórias a Deus, por estarmos reunidos mais uma vez. Semana passada eu ministrei acerca de paz interior, e hoje eu quero falar um pouquinho de guerra, buscando um ângulo diferente, uma perspectiva que talvez não seja muito comum, muito usual, que seria a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, falar, fazer, colocadas debaixo de uma influência com a qual muitas vezes nós não sabemos como lidar e não compreendemos que se trata de uma batalha, de uma guerra que envolve o espiritual, que envolve o emocional e também outras áreas da nossa vida. Eu quero falar sempre de fortalezas mentais e como destruir, como derrotar essas fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza, algo grande, intransponível. Isso nos remete visualmente, a gente enxerga em filmes da Idade Média, onde as batalhas eram travadas de reino para reino. Nós encontramos um fator de resistência ao ataque do inimigo
construções altíssimas, fortificadas, com sentinelas em todos os pontos, protegendo ou a cidadela ou o castelo, onde normalmente havia um fosso que, para ser transposto, deveria baixar ali a ponte levadiça. É essa a ideia de fortaleza que você tem? Tem essa imagem de fortaleza? Ok. E na mente? O que seria uma fortaleza mental? Irmãos, todos nós recebemos ideias, pensamentos, recebemos influências através da comunicação, da mesma forma que nós influenciamos pessoas. E não nos damos conta, muitas vezes, que o nosso comportamento, que o nosso jeito de ser, e mesmo a dificuldade que nós temos de receber da parte de Deus aquilo que nos é prometido na Escritura, deve-se ao fato de haver fortalezas mentais que têm bloqueado a nossa capacidade de absorver e de receber aquilo que nós necessitamos, que precisamos e que queremos. Obrigado. Por quê? Nós desenvolvemos padrões de pensamento, desenvolvemos padrões também de comportamento. E muitas vezes, os pensamentos repetidos, e eles são uma maioria esmagadora de tudo aquilo que passa em nossa mente, mas posso afirmar que cerca de 95% para mais são pensamentos repetidos, porque pela audição, visualizando, conversando, assistindo vídeos, nós recebemos ideias entre as palavras, e isso passa a fazer parte da nossa forma de conduta. E aquilo que não é um padrão de comportamento compatível com a Escritura Sagrada, acaba se tornando uma fortaleza que impede-nos de nos relacionar com Deus, conforme a vontade do Senhor. Abra comigo a palavra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Está escrito na palavra do Senhor. Amém? Irmãos, tem Bíblia em casa? Pode trazer. Antigamente os crentes tinham orgulho de carregar suas Bíblias, né, até a igreja. Hoje elas estão assim, escondidas dentro do celular, né? Tem o Leão que ajuda. Está escrito na palavra do Senhor: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos lá. Somos humanos,
Mas se usarmos recursos humanos para combater um padrão de pensamento humano que milita, que trabalha contra a visão cristã, certamente fracassaremos. E é por isso que Paulo está dizendo que não lutamos, embora sejamos homens humanos, não lutamos com armas humanas, com armas carnais, mas usamos de armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós vamos entender que fortalezas são essas, como essas fortalezas se manifestam, se expressam em nossas vidas. E talvez mesmo você possa perceber que existe algo que você não consegue transpor, você não consegue vencer, algo que tem atormentado, que tem estado presente como um pequeno incômodo que te acompanha há muito tempo. Ora, como se expressa essas fortalezas? A sua percepção do mundo. O que você percebe do mundo? O que você percebe do mundo é resultado de tudo aquilo que vem até você em termos de informação. Os seus momentos de redes sociais, toda a sua experiência no trabalho, a sua comunicação com as pessoas com quem você convive, com quem você conhece, tudo isso te dá, juntamente com a sua formação educacional, tudo isso traz a você o que você percebe no mundo. Você, assim como eu, é um micro-universo. Existe um universo dentro de você. E aquilo que você vê no mundo, obviamente, é diferente do que aquilo que vê aquela pessoa que está do seu lado. Algumas coisas podem ser próximas, parecidas, mas existem características que são únicas. E o nosso alinhamento, em verdade, jamais poderá ser na horizontal, mas sim na vertical. Ou seja, quando nós alinhamos o nosso pensamento com o Senhor, aí sim poderemos levar cativo, levar prisioneiro os nossos pensamentos até Jesus Cristo. Esta é a frase final do versículo que nos sinaliza que devemos vencer tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que se levanta contra o conhecimento de Deus? Primeiro, as crenças que nos limitam. Como assim? Acreditamos na palavra. Na verdade, a Bíblia é a base do conhecimento que nós queremos para conduzir a nossa vida. Lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, e muitas vezes temos dificuldade de trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, o conhecimento do Senhor aplicado. E esta é uma grande preocupação minha, porque o que tem incomodado o meu coração já há um certo tempo é justamente Romanos 12:2. E muitas pessoas falam acerca da transformação pela renovação do entendimento, mas não conseguem fazer com que isso aconteça na prática. E o meu desafio é criar, em nome de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, é gerar estratégia, de maneira que possamos aplicar o conhecimento bíblico de modo que ele se torne vida em nós. Porque, em verdade, este é o papel da Escritura. E o Espírito Santo deseja fazer isso. Mas pode ser que haja, e existem, situações que estão bloqueando, ações bloqueadoras, que nos impedem de servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma
É sobre isso que nós estamos tratando. Porque é uma crença limitante. Quer ver? Vou fazer um testezinho. Você não vai dizer nada. Mas eu quero propor você que, se você já falou isto, só levante a sua mãozinha. Eles vão treinar? Levanta a mão assim. Se fazer assim não, tá? Só assim. Ok. Se você algum dia já falou algo tipo assim: eu não sou capaz. Nunca vou mudar. Ninguém me ama. Alguma vez você já chegou a essa conclusão que ninguém se sentiu abandonado pela vida, pelo mundo, pelas pessoas? Ninguém me ama. Sempre dou errado em tudo. As pessoas não me valorizam. Nada dá certo para mim. Eu não sei me expressar direito. Depende. Eu tenho medo de tentar. Minha opinião não importa. Eu nasci assim, eu não consigo mudar. Eu não tenho sorte na vida. Frases, afirmações como essas e outras mais, todas essas afirmações e outras mais que eu vou estar mostrando a vocês, encontram uma contrapartida bíblica. Eu posso trazer um versículo para combater cada uma dessas frases que eu mencionei aqui. E vou fazer isso no documento, coloco no grupo lá para vocês amanhã cedo. Mas o que acontece? Quando nós reafirmamos de maneira repetida frases como essas e outras mais, nós estamos condicionando a nossa mente a pensar e a formatar um posicionamento, um comportamento cíclico. E é por isso mesmo que nós não conseguimos sair do lugar, porque estamos aqui andando em círculos, porque a nossa mente está projetando. Ah, mas eu tenho a Bíblia. Por que Deus não me socorre? É porque você está agindo de forma equivocada. Porque te falta o entendimento de como aplicar a palavra de Deus nas questões que são íntimas, naquilo que realmente diz respeito a você. E aí nos acostumamos num padrão de igreja em que frequentamos culto, gostamos, amamos louvor, falamos com Deus, recebemos a palavra. Gente, tem pessoas que têm dificuldade de entender o tema que foi dito. E talvez o pregador também se omite, né? Não fala, o tema é esse. Mas mesmo falando o tema é esse, pode haver pessoas que 5 minutos após o culto, assim, qual foi o tema da ministração? Não. Ou você sabe que eu esqueci? Mas isso não é complexo não, filho. Você sabe por que é isso? É porque essa nossa geração está sendo sufocada, soterrada, na verdade, por tanta informação inútil, que o nosso cérebro, ao invés de reter, de segurar as informações que são preciosas, acaba misturando e falhamos na compreensão daquilo que realmente importa para a gente. Quantas vezes a gente nós não aprendemos a usar essas ferramentas que estão disponíveis hoje? Antes nós líamos livros 100, 200, 300 páginas,
Quantos dessa geração aqui, de 2000 para cá, consegue ler 2 páginas sem consultar o WhatsApp? Sem verificar o Instagram? Talvez tenhamos dificuldades de achar alguém assim. Mas observa você, as crenças limitantes que nós estamos alimentando e nutrindo com palavras. Você já ouviu a frase, a palavra tem poder? Quem já ouviu? Todos nós ouvimos, né? Com exceção do Ademir. Já ouviu? A palavra tem poder. E quando nós falamos em voz alta, nós estamos declarando aquilo que queremos, aquilo que somos, aquilo que pensamos. E não entendemos porque as coisas não estão dando certo. Outro ponto importante: distorcemos o nosso entendimento sobre Deus, e isso é uma fortaleza. Quer ver? Deus não me ouve. Conhece alguém que já disse isso alguma vez? Ou você mesmo já disse numa situação de dificuldade, e que você pode ter buscado a presença de Deus, orado, jejuado, e de repente você chega a uma conclusão e declara: Deus não me ouve. Ou até mais: Deus me esqueceu. Deus não se lembra de mim. Ou então, diante de uma situação de pecado, Deus está bravo comigo. Ao extremo, Deus não me ama de verdade. Deus só abençoa os outros. Vocês não estão levantando a mãozinha, vocês nunca falam isso, né? Amém? Amém? Eu nasci foi para sofrer. Deus me criou foi para sofrer. Deus só se importa com quem merece. Como se alguém merecesse, né? E quanto à vida que nós temos? Você já falou isso? Não dá para confiar em ninguém. Alguém já falou? Sim. Não tem esperança para o mundo. Acabou. A vida é só sofrimento. Nada nunca vai mudar. Olha essa frase: todo mundo só pensa em si mesmo. Já ouviu essa frase? Ou então, só os maus prosperam. Ganha dinheiro e já ri. Escuta essa: quem é honesto sempre se dá mal. Tem gente que está que nem calanguinho. Só sobrevive quem passa em cima dos outros. Se esses conceitos encontram eco na sua alma, é praticamente impossível você sair do lugar que você está. Eu quero que você entenda a necessidade de uma mudança de mentalidade, para que sejamos abençoados renovadamente, para que instrumentei. Vamos lá, Romanos 12:2, né? Fala de oferecer-se como sacrifício vivo no versículo 1, Romanos 12:1. No versículo 2 vai falar sobre a transformação. Nós transformai-vos mediante a renovação, a mudança de entendimento. Para quê? Qual é a finalidade? Para que ser transformado? E não é? E essa transformação, observa: sejam transformados. Está no imperativo. É uma ordem do Senhor para você: seja transformado.
ou transformai-vos, necessita de uma ação nossa. Para quê? Para que experimenteis com boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então perceba a necessidade de um novo posicionamento seu enquanto pessoa, enquanto cristão. Agora observe uma coisa: e quando as pessoas pecam? Quando você diz algo, a alguém, no sentido de corrigi-lo, de mostrar que aquilo que ele fez foi errado, o que ele diz? Fiz, mas quem é que não erra? A generalização. Tá bom, tudo bem, eu reconheço, eu errei, mas quem é que não erra? Todo mundo erra. Mas a questão não é todo mundo, né? A questão, no momento, é você. Quando pessoas justificam situações de pecado, eu não consigo resistir, é mais forte que eu. Você já falou isso alguma vez na vida? Outra frase: todo mundo faz, por que eu não posso? Mãe, por que eu não posso ir na festa? Todo mundo vai. As mães sabem a resposta, né? Qual que é? Você não é todo mundo, não é isso? Eu não tive escolha. Já aconteceu de você tomar uma atitude que não foi a mais adequada, da qual você possivelmente se arrependeu depois, e você disse: mas eu não tive escolha. É só dessa vez. Deus entende. Eu não consegui me controlar. Não tem jeito, isso faz parte de mim. A Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim. Mas eu não estou prejudicando ninguém, disse o cara que gasta o salário dele no boteco. Não está prejudicando ninguém, só a mulher, os filhos, a família. Não adianta lutar contra isso. Mas pelo menos não é tão grave. Tem coisa pior. Então entenda que justificar-se diante de Deus, que uma visão distorcida da vida, o pensamento reto, ele é essencial para que nós possamos nos relacionar com o Senhor e bem. Queremos que o Senhor nos aceite como nós somos, e em verdade Ele aceita quando nós nos chegamos a Ele, mas Ele espera que nós sejamos transformados, e há uma participação nossa nesse processo de transformação. Eu estou te mostrando algumas coisas que necessitam de mudanças. E aí cabe sim o entendimento de uma estratégia, de uma dinâmica, de como que eu faço isso. Porque a questão, sabemos muitas vezes o que a palavra de Deus diz, o que Deus quer que aconteça, mas como isso vai acontecer? Qual a nossa parte nesse processo? Vamos lá. E quem é o autor de tudo isso? O mundo jaz no maligno. Então vamos entender. Está chata a conversa? Estão pegando aí? Estão recebendo? A origem desse mal está em Satanás, o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. O pai da mentira, porque nós estamos lidando com mentiras. É muito fácil para as pessoas mentirem uns aos outros.
não dizer a verdade de situações, falsear ali uma situação. Pessoas fazem isso com muita constância, mas quem é o pai da mentira? Quem que mente desde o princípio e quando mente faz aquilo que lhe é próprio? Porque é o pai da mentira. João 8,44. O diabo. E como que nós podemos nos relacionar bem com Deus e fazer com que as coisas possam fluir bem na nossa vida se estamos pactuados com o diabo? Quando não entendemos a nossa necessidade de mudanças. Você sabe qual é o resultado de pessoas que vivem uma vida de mentira? E tem pessoas na igreja do Senhor que vivem uma vida de mentira, que não buscam a verdade. O resultado é uma vida abaixo daquilo que é proposto por Deus. Deus propõe algo aqui e a pessoa vive aqui embaixo, porque não consegue. Essas mentiras do diabo que dizem que você não é, que você não pode. E se nós olharmos para a Escritura e buscarmos como Deus nos enxerga, já fizemos isso várias vezes, como filhos de Deus, amados do Senhor, como santos, separados pelo Senhor para vivermos na sua presença, como herdeiros da vida eterna, e tantos outros nomes e expressões que a Bíblia usa para designarmos, porque é assim que Deus nos vê, mas a forma como nós vivemos não pode fazer essa transposição. Quando nós recebemos Cristo, nós somos transportados do império das trevas para o reino de amor de Deus em Cristo Jesus. É isso que declara a Escritura. E tantas outras declarações que nós temos que nos apossar. Nós temos que pegar essas declarações, trazer para a mente, trazer para o coração, trazer para a veia. Isso tem que fazer parte de nós. E este é o ponto crucial daquilo que precisa acontecer. A paralisia. Pessoas paralisam seus projetos. A vida não anda, não há prosperidade, não há crescimento. E tudo isso começa com a cegueira espiritual. Em 2 Coríntios 4, versículo 13 e 4, abre aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 e 4. Mas o nosso Evangelho ainda está encoberto. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 e 4. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Para aqueles que se perdem, o Evangelho está encoberto, nos quais, nessas vidas, o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, daqueles que não creram, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Então observa você que a cegueira espiritual é um dos sinais das fortalezas que se levantam na vida das pessoas. Eu não quero ser cego espiritualmente, você quer? Então as vendas, as escamas precisam cair, as vendas precisam ser retiradas. Mas isso depende de uma disposição sua, para que isso aconteça com você. E aí você não pode satisfazer-se na superficialidade de uma vida religiosa. Você precisa mergulhar na palavra de Deus e desenvolver uma espiritualidade, um relacionamento vivo e eficaz com o Senhor. E é isso que a reconciliação propõe. Quando sentimos medo, ficamos inseguros de fazer aquilo que deveríamos fazer, que poderíamos fazer, e aí ficamos paralisados.
sem condições de mover ações que poderiam mudar a nossa realidade e a realidade das pessoas que estão junto a nós. Um outro sinal, uma outra manifestação de fortaleza espiritual, desânimo. Do desânimo à depressão. Eu sei que existem explicações científicas, técnicas acerca da depressão. Mas tem depressão que é causada, que existe origem também espiritual. Pessoas desanimadas, falta energia, falta tenacidade, vivacidade, falta vida. E isso é uma fortaleza. Desânimo é uma fortaleza que impede a pessoa de fazer o básico, de fazer o mínimo. Por que você vai na igreja? Ah, não, estou desanimado. Não é a resposta, mas não para o pastor, né? Entre um e outro. Outra coisa, comportamentos autodestrutivos. E é sobre isso que nós estamos tratando na terça-feira, comportamento autodestrutivo. E aqui, só para que você possa ter uma noção, existem ciclos viciosos, ciclo de comportamento, que usamos algum gatilho mental, seja uma sensação, seja uma música, seja um lugar, um objeto, alguma coisa que te faz fazer algo, pensar algo, falar algo, de que você sente você tem uma recompensa, presta atenção, gatilho, uma rotina de ações cíclica, que vai te dar uma recompensa carnal, e essa recompensa vai reacionar o gatilho, que vai te colocar na rotina, que vai te dar uma certa recompensa. Tratamos disso depois, em tempo oportuno. Mas esses comportamentos, que estão muitas vezes, como fortaleza, conectados ao mau uso da língua, é a calúnia, é a crítica, é a difamação, é a mentira, todas as formas de engano, que está ligado à sexualidade. E aí nós temos um versículo: o corpo é templo do Espírito Santo. Fujam da imoralidade sexual, nos diz Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. Todos os outros pecados que alguém comete, fala do corpo somente. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo, parênteses, que é o templo do Espírito Santo. Então, como ter vida com Deus? Como fluir um relacionamento íntimo, profícuo, produtivo, crescente com o Senhor, se estamos dentro de um ciclo destrutivo e os relacionamentos ficam prejudicados? Há três coisas: desconfiança, uma pessoa que desconfia de tudo e de todos, ou então uma pessoa que é ressentida, qualquer coisa a pessoa se ressente. Não pode encostar um pouco estreita. Encostou, a pessoa já vai ferir o outro. E a pessoa que julga tudo e todos. Vocês estão entendendo, igreja? Ressentimento, julgamento, desconfiança. São comportamentos que constituem fortalezas. Esse perfil não vai manter a amizade fácil, né? No mínimo, não vai manter a amizade saudável. E o Senhor Jesus fala em Pedro: acima de tudo, porém, tende amor de uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E uma pessoa que se ressente, uma pessoa que julga,
esses perfis não tem como amar verdadeiramente. Como é que a gente derruba essas fortalezas? Rapidamente, estou encerrando. 8 horas em ponto, já é agora. Tá? Eu peço mais 7 minutinhos para a gente encerrar a conversa. Mais 5. O que a gente pode fazer? Ó, eu quero melhorar. Eu coloquei um postzinho, mandei esse para várias pessoas, sobre 2 caminhos, né? Qual a sua escolha? Interessante, algumas pessoas responderam, né? E achei bacana, e todas elas apontam para a mudança, apontam para a transformação. Você quer transformação na sua vida? Pode ser que, pastor, eu já tentei, já fiz isso, já fiz aquilo, já te ouvi algumas vezes, eu sei. Nós até temos que ver com você, mas nós estamos no caminho. Mas esse caminho de transformação, que passa pela palavra de Deus, passa pela identificação. Você precisa identificar como você é. O que está em você que atrapalha você? Mas Cristo Jesus já levou os meus pecados quando eu aceitei. Então por que as coisas estão da forma como estão? Nós tivemos, Jesus disse que traz o alívio, e devemos aprender com Ele. Recebemos o alívio de Jesus Cristo, mas a história não termina quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade, uma nova história começa a partir daí. Uma nova caminhada começa a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. E aí nós precisamos nos esforçar. João Batista diz que o céu é conquistado por esforço. Então uma parte nos cabe. E a palavra da verdade, ela precisa penetrar no nosso coração de forma viva, de maneira que seja eficaz. Ela é poderosa para fazer muito mais além, abundantemente além daquilo que nós possamos pedir, do que nós possamos pensar, do que nós possamos querer, de acordo com o poder dele que opera em nós. Efésios 3:20 é de acordo com o poder de Deus que opera em nós. E se você não está disposto a se abrir para que o poder de Deus possa agir na sua vida, o Senhor não vai fazer. Porque, presta atenção, devemos agir de acordo com a palavra de Deus. Você sabe quem age de acordo com a palavra de Deus? O próprio Deus. Se tem alguém que respeita a palavra do Senhor, é o Senhor. Ninguém respeita mais a Bíblia do que o próprio Deus, porque Ele mandou que se escrevesse para que essa palavra chegasse a nós e pudesse nortear, que pudesse nos direcionar, sinalizar o caminho e caminhar conosco por meio do Espírito dele. Agora observe uma coisa, estou aqui ministrando, já vou encerrar. É pela palavra de Deus, mas como isso acontece? Eu não tenho como passar como acontece aqui agora. Não há tempo suficiente para isso. E não é só nesse culto. Os cultos são excelentes, mas insuficiente. Entenda isso. O culto é excelente, rimou, mas insuficiente. Sabe por quê? Tem coisas que tem que ser olho no olho. Tem coisas que você precisa orar junto ali. Tem coisas que é preciso alargar as fronteiras da habitação da pessoa, para que haja uma expansão do entendimento. E isso é a terça-feira que estamos desenvolvendo esta terça. Então, se você pode estar conosco terça-feira, venha. Veio poucas pessoas, conforme eu disse, sim, mas foi legal. Estamos dando início e faz parte de uma estrutura que envolve o discipulado, que envolve o evangelismo, que envolve toda aquela estrutura que nós já vimos desenvolvendo. Na verdade, nós ampliamos. Sabe por que a gente fez isso? Porque não adianta ensinar discipulado, não adianta ensinar evangelismo, se não tratarmos por dentro a pessoa,
de maneira que ela se abra e diga: eu quero de todo o meu coração, eu vou fazer disso uma missão, eu vou transformar vidas. Eu creio que eu sou usado por Deus e que Deus está me dando um chamado para que eu faça essa parte desse serviço ao Senhor. É comigo, para deixar que aqui eu vou fazer, aqui eu vou dedicar tempo, aqui eu vou aprender, eu vou dominar esse assunto, eu vou orar ao Senhor, eu vou interceder por pessoas, eu vou cuidar disso aqui e transformar isso no ministério. Se isso não acontece, ficamos 50 anos aqui falando o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e não vai acontecer nada. Então, se eu não mexer dentro de vocês com aquilo que está bloqueando você, pelo poder da palavra aplicada na sua vida, se eu não libertar você de fortalezas espirituais que estão dominando sua vida, eu não faço de você um obreiro do Senhor. Fui claro, gente? Em nome de Jesus. Mas a oração não resolve, pastor? Resolve. E vamos orar agora. Resolve para muitas pessoas. Existem muitos ganhos quando nós oramos. Eu quero convidar você a orar. Daquilo que você ouviu aqui, do que entrou no seu coração, na sua mente, se eu despertei você para um passo a mais, eu já ganhei essa mensagem, como fruto dessa mensagem. Mas você pode ir muito mais além disso. E o próprio Espírito de Deus pode fazer em você agora. Quando nós oramos, nós recebemos. Quem crê, recebe. Fica de pé, por favor. Fale com você. Deus de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, em o nome santo de Jesus Cristo, Pai, eu apresento ao Senhor cada vida que aqui está, porque temos corações desejosos de transformação, temos vidas, ó Deus, que necessitam de um toque do Teu Espírito, que precisam de conhecimento do Senhor, que precisam discernir, ó Deus, as Suas próprias palavras, que precisam conhecer-se mais e conhecer ao Senhor, porque o Senhor se deixa encontrar. Deus, em nome santo de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, ó Deus, que seja iniciado nesse instante uma destruição de fortalezas e que o engano de Satanás, as mentiras diabólicas, ó Deus, que tem feito com que pessoas estejam escravizadas a comportamentos, ó Deus, inadequados. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor traga discernimento, que elas possam, ó Deus, perceber aquilo que acontece em suas vidas, que recebam o estímulo do Senhor, Pai, para buscarem essa abundância, essa transformação, no modo de falar, nos sentimentos da alma, nos pensamentos da mente, no comportamento, ó Deus, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Deus, que Tu operes em glória, derrama a Sua unção, ó Deus, para que essas vidas que aqui estão não sejam mais como antes, ó Deus, mas que sejam transformadas pela ação do Seu Espírito, no nome de Jesus Cristo, Deus, para a glória do Senhor. Que a Tua obra se faça, Pai, em Cristo Jesus. Amém e glórias a Deus. Você pode saudar o Senhor em concordância. Glórias a Deus, graças ao Senhor, glórias a Ti, em nome de Jesus.